Jesus diz que conhece a tribulação que ela está passando, conhece a luta, conhece a sua extrema pobreza. Ali não é só ser pobre, não, é extrema mesmo. A gente vai ver isso claramente quando vermos o cavalo preto nos 7 selos. Então o cavalo preto, ele simboliza as dificuldades em termos de suprimento de necessidades que a igreja ia passar. Então a gente vai entender muito bem o que significa extrema pobreza lá no cavalo preto, né? Mas aqui o que chama a atenção é que Jesus só tece elogios para aquela igreja. Era uma igreja que estava sendo fiel, ela não estava negando ao seu Senhor mesmo diante das maiores dificuldades. E aí, depois de Jesus dizer que estava vendo a luta, a perseguição que ela estava passando, o sofrimento e a pobreza que ela se encontrava, você esperava Jesus dizer para uma igreja fiel que ele ia abençoar, ia fazer ela sair daquela situação e tudo mais. Mas não foi essa a mensagem. Ele diz: olha, tem mais uma coisinha para dizer. O diabo vai lançar alguns de vós na prisão. E é lançar na prisão por causa da fé. Qual era a única maneira de você se livrar da morte depois de preso? Era negando Cristo. Na verdade, não era negando. Existia uma expressão que eles ordenavam para eles dizerem: é amaldiçoe o Nazareno. Então, se você não fizesse isso, o fim era a morte. E aí ele diz: o diabo vai colocar alguns de vocês na prisão. Essa sentença nós não vamos explicar amanhã. Por quê? Porque quando chegarmos no capítulo 12, 13 e 14, nós vamos trabalhar a questão da guerra que o dragão estabeleceu e determinou contra a igreja e os seus aliados: a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra e a Babilônia. Então, quando chegar no 13, 14 e 15 da manhã à tarde, nós vamos explicar claramente essa batalha que foi travada e os instrumentos que o diabo usa para perseguir a igreja. Mas o que chama a atenção é que é uma igreja fiel. Então, qualquer pessoa que foi contaminada por esse ensino de que se é fiel, Deus livra de tudo, é complicado. Isso não é bíblico, né? Então, Jesus chega para ela e diz: olha, o diabo vai entregar, lançar muitos de vós na prisão, e vocês terão tribulação de 10 dias. Vocês vão sofrer. Só que é um período de tempo curto. E aí, o conselho de Jesus para eles é: sejam fiéis até morrer. Não me neguem, morram, porque no porvir vocês vão receber a coroa da vida. Isso aí vai ser bem entendido no 5º selo, quando João tem a visão daqueles que morreram na perseguição de Domiciano diante do trono de Deus dos céus, já santificados em seu aspecto espiritual. Eles receberam vestes brancas e eles pedem para Jesus, para Deus vingar o sangue deles, mas ele diz: olha, ainda falta alguns irmãos de vocês morrerem da mesma maneira que vocês morreram. Então espera um pouquinho, o juízo deles vai chegar. E aí no 6º selo ele apresenta o desespero dos ímpios quando se estabeleceu o trono do juízo e eles forem castigados. Então, para uma igreja, ali é um reflexo daqueles que estavam caminhando, buscando estabelecer aquilo que Jesus estabeleceu como vida cristã aqui nesse mundo. Só que eles estavam sendo perseguidos. E aí isso é normal, gente. Até na nossa era é assim. Está passando por muita tribulação. Eu já tenho ministério há 22 anos. E não é normal um crente que está na luta chegar para a gente e dizer: pastor, até parece que Deus abandonou a gente. Eu estou me sentindo como alguém que Jesus virou as costas e não quer mais nada comigo. Isso acontecia na igreja primitiva. Não era diferente os questionamentos que surgiam se de verdade os crentes que estavam morrendo estavam indo para o paraíso, como Jesus disse ao ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo. Para onde eles estão indo? Então, o livro de Apocalipse ele vai começar a demonstrar essas realidades, principalmente os benefícios que os santos tinham por causa da sua fé em Jesus Cristo, que valia a pena morrer sem negá-lo, porque a recompensa era muito grande. Então, esse livro foi escrito para confortar e consolar os cristãos na hora do sofrimento e para estimular eles a estarem dispostos a ir até as últimas consequências. E eu só queria também abrir um parênteses: isso não é coisa de Domiciano, né, gente? Eu não sei se vocês têm acompanhado na internet a questão da perseguição. Os olhos estão voltados para Israel. Ninguém se volta para os cristãos, gente.
Todas essas guerras que nós tivemos na última década, de Afeganistão e tal, nessas guerras morreram menos pessoas do que morreu o ano passado de crentes no mundo perseguidos por causa da sua fé. No ano de 2012, foram quase 105 mil crentes que morreram por causa da sua fé no mundo. A estatística de 2013, só o que está relatado e é conhecido foram 102 mil. As guerras não matam isso. Só que ninguém olha para os cristãos. Não vai para a TV. Os crentes no mundo estão sendo dizimados por causa da sua fé. Nos países de cultura comunista, ou comunista não, de cultura muçulmana, é terrível. E uma das coisas que deixa a gente feliz, né, que veio a notícia, cerca de 15 dias atrás, a Al-Qaeda, ela tem um braço dela, esqueci agora o nome do grupo, mas ele é um braço da Al-Qaeda, daquela de Osama Bin Laden. E eles têm como função mais a perseguição religiosa, né? Aplicar aquele jihad que tem a questão da Guerra Santa. E o líder desse braço da Al-Qaeda, ele se converteu. O Talibã? Não, é outro nome. Eu posso dizer amanhã, deve estar arquivado ali, está no histórico ali. Mas é um dos braços da Al-Qaeda, né? E o líder dele, tem o nome do líder, e os missionários que estão acompanhando ele, né? Eles dizem que eles estão acompanhando muito próximo ele, por quê? Porque ele está bem depressivo. Porque ele começa a pensar nos cristãos que foram perseguidos, cujo grupo ele liderou, e a quantidade de cristãos que foram mortos por ele, pelo seu grupo, e os missionários que estão acompanhando ele dizem que ele só faz chorar. Cada vez que ele lembra do que fez para a igreja, como parece com Paulo lá na sua conversão. Antes disso ele perseguia, por isso ele se sentia o menor crente, por isso ele se sentia o menor dos apóstolos, por isso ele se sentia o pior pecador que tinha, porque ele foi capaz de perseguir a igreja de Deus. Mas a gente fica feliz, porque no meio dessa turbulência toda, sabe, olha, aquele homem dando testemunho e pregando, vai ser uma beleza, vai ser um escândalo da graça nos nossos dias, né? No tempo enquanto Bin Laden estava vivo, a gente orava muito para Deus alcançar a vida dele. Enquanto Saddam Hussein estava vivo, a gente orava na igreja para Deus converter o Saddam Hussein. A gente ficava imaginando Saddam Hussein convertido, Bin Laden convertido, ia ser um escândalo da graça do mundo. Infelizmente, eles morreram afastados da fé. Mas nós continuamos orando. Cada vez que aparece um líder cruel esses caras bem mal aí no mundo, a gente começa a orar para Deus converter a vida dele, porque vai ser algo muito bom para o testemunho da igreja. Infelizmente, quando ele aparecer em público e descobrir onde ele está, vão querer matá-lo, né? Isso é básico. Querem matar aqueles que não faziam parte do grupo, e esse certamente ele estará na lista negra do islamismo, né? Então, hoje a maior dificuldade que a igreja enfrenta é com o islamismo, e não muda. Cristãos estão sendo enterrados vivos, estão sendo queimados vivos, estão sendo crucificados, estão sendo esquartejados, estão sendo mortos das maneiras mais cruéis que vocês podem imaginar. Então nós somos privilegiados, estamos reunidos aqui numa sexta-feira à noite estudando a palavra de Deus. Em muitos lugares do mundo isso não pode acontecer. Eles continuam se reunindo no meio das matas, nas cavernas, e aí por diante. Isso em 2014, gente, em julho de 2014. Existem cristãos no mundo agora passando pelas mesmas coisas que os cristãos da era primitiva estavam passando. E muitos questionamentos que aqueles que não conhecem a Cristo levantam: como é que eles conseguem se manter tão firmes assim? E talvez o pensamento e o dito de Policarpo servem muito bem para isso. A gente vai ver isso durante a exposição do livro amanhã. Qualquer tipo de sofrimento que nós enfrentarmos nesse mundo por causa da sua fé, ele é temporal e terreno. O mundo vai passar. O que vem depois disso é eterno. Então vocês vão ver muito bem isso. Olha, os cristãos estão sofrendo por causa da sua fé aqui, mas quando o que espera os cristãos é apresentado, gente, vale a pena. Eles entenderam que vale a pena passar por qualquer coisa em nome de Cristo aqui, porque a recompensa eterna que os aguarda, ela é muito superior. Paulo diz isso na sua última carta, na sua segunda carta a Timóteo. Ele diz no fim que ele sabia
que estava chegando o momento dele ser oferecido por libação, como sacrifício. Morte de crente não é a tragédia, gente. É um sacrifício de cheiro suave, que vai ser recebido pelo seu Senhor. Ele diz, a coroa de glória me está reservada não somente para mim, mas para todos aqueles que amam o seu nome. Então existe uma recompensa, que nós não podemos calcular o valor na perspectiva terrena, porque nada pode ser comparado a ela, e ela nos está garantida no fim da jornada. Então, enquanto a igreja estava sofrendo, o livro de Apocalipse foi escrito para confortá-la, para consolá-la e para dar ânimo a ela no decorrer da caminhada. Estrutura do livro. Existem várias estruturas que poderiam ser apresentadas. Nós vamos trabalhar amanhã o que nós chamamos de teoria da recapitulação. O que é isso? A teoria da recapitulação trabalha na proposta de que o livro de Apocalipse foi um livro escrito em 7 sessões. Então o livro é dividido em 7 partes. Cada parte reconta a história do cristianismo e do administrar soberano de Deus, desde a primeira vinda de Cristo até o final da história, a sua segunda vinda. Então, em cada sessão dessa, ele reconta novamente a história do cristianismo, desde a vinda de Cristo, a primeira vinda, até a segunda, e a cada contada ele apresenta um fator que não foi acrescentado no anterior. É como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça. Na primeira parte nós colocamos as peças no lugar, mas a história ainda não fica muito clara. Na segunda sessão vem mais algumas peças, nós encaixamos, e aí sessão por sessão nós vamos encaixando as peças. Quando chegarmos na 7ª sessão, que termina no capítulo 22, aí você vai ter uma leitura mais clara da história da igreja e de como Deus está administrando a história para que a vitória final do seu povo seja estabelecida e o nome dele seja glorificado. Então, o livro, dividido em 7 sessões, ele foi desenvolvido, um dos defensores dele é o Hendrickson, né? Que nós vamos, pelo menos para o pessoal que está fazendo o curso, isso aqui é leitura obrigatória, né? São só 148 páginas, aqui é o resumo do livro, não está ele todo aqui. Os demais leem livros, né? Mas o pessoal que está fazendo o curso de liderança tem que fazer a leitura completa dele como parte da tarefa da aula. Então, o Hendricks, ele dividiu o livro em 7 sessões. Primeira sessão, capítulo 1 ao 3, Cristo no meio dos 7 candeeiros. Segunda sessão, a visão do céu e dos 7 selos. Terceira sessão, as 7 trombetas. Quarta sessão, o dragão perseguidor. Quinta sessão, as 7 taças. Sexta sessão, a queda de Babilônia. Sétima sessão, uma grande consumação. Nós não vamos usar essa estrutura, tanto para aqueles que pegarem a apostila do resumo. Aqui no final vocês vão ter um esboço do livro, com todas as divisões das sessões e os temas que são abordados em cada uma delas. Na verdade, aqui está o esboço. Se você ler o comentário, então você vai ter uma ideia clara daquilo que estamos falando. Então, o livro é dividido em 7 sessões. Em cada sessão, a história é recontada. Então, nós vamos adotar a divisão que é muito parecida, criada pelo Dr. Leandro Lima. Ele é mestre em literatura, ele é doutor em literatura apocalíptica, né? Ele fez o doutorado dele em cima dele, e ele dividiu em 7 sessões, dando ênfase a essa questão do número 7, que é muito importante no livro de Apocalipse. Ele apresentou a sua tese de doutorado na USP em São Paulo, né? Ele fez uma universidade secular, e ele disse que quando ia apresentando, os doutores que estavam avaliando a banca ficaram sem palavras, porque não tinha como dizer que era coincidência. Principalmente ele explorou essa realidade do número 7 como sendo um fator imprescindível para a compreensão da mensagem contida desse livro. Então ele dividiu o livro de Apocalipse em 7 sessões, e cada sessão, essa é a estrutura que nós vamos usar. Ele diz que a primeira sessão, 1 ao 3, Cristo e os 7 candeeiros, ou os 7 castiçais, que são as 7 igrejas. Segunda sessão, Cristo e os 7 selos.
Terceira sessão, Cristo e as 7 trombetas. Quarta sessão, o dragão e as 7 vozes. Quinta sessão, as 7 taças. Sextas, as 7 visões de julgamento. Sétima sessão, as 7 visões de consumação. Então, a revelação ela vem progressiva. Quando você chega lá no fim, principalmente depois que a gente passa do capítulo 14, do 15 em diante é a consumação. 15 e 16 vai ser a destruição dos inimigos da igreja. Aqueles que têm a marca da besta, depois vem a Babilônia, depois vem o anticristo, o falso profeta, e por último em 20 e 10 o dragão, que é o diabo. Vai ser lançado no lago de fogo e aí vai ser julgado tudo. E 29 em diante vem a glorificação dos crentes e o encontro dos crentes com o Senhor para habitar na eternidade. Então essa vai ser a estrutura que nós vamos utilizar amanhã. 2 sessões pela manhã, 3 sessões à tarde e 2 sessões à noite. Então a teoria da recapitulação parte desse princípio de que o livro de Apocalipse foi escrito, dividido em 7 sessões, e cada sessão dessa conta a história da igreja, a história do mundo, e a cada recontagem vai sendo acrescentado alguma realidade que não havia sido acrescentada anteriormente. Quando nós expormos, vocês vão ver essa realidade muito clara. Agora eu volto a dizer, vocês vão receber um CD, e nesse CD vão haver pelo menos uns 3 ou 4 comentários que seguem essa linha. O restante segue outras linhas, né? Então a gente, como não tem tempo, a gente vai apresentar a perspectiva que nós temos em cima do livro de Apocalipse, mas nós queremos colocar nas mãos de vocês outras opções para que vocês comparem, e aí, à medida que vocês estiverem comparando uma com a outra, vocês possam decidir qual é mais viável ou qual é que você considera mais bíblica, né? A gente vai deixar um CD amanhã. Esse CD vai ter uma biblioteca com dicionário bíblico, os dicionários bíblicos melhores que a gente tem, né? Aqueles que pensa no bolso comprar. Então a gente conseguiu esse material digitalizado. Então amanhã a gente vai estar deixando, e você pode trazer um CD e copiar tranquilamente, não tem problema. Como pode, eu vou também incluir no CD, talvez alguns de vocês queiram levar e tem costume de ler, não tem problema de ler na tela do computador, então você pode fazer cópia do CD e levar para casa e ler esse material no computador sem precisar imprimir. Então, nós vamos trabalhar essa realidade da teoria da recapitulação, principalmente à luz daquilo que nós vimos nas interpretações de Apocalipse. É a única que faz com que a gente veja o livro de Apocalipse como tendo uma mensagem para a igreja primitiva, que estava sofrendo, um livro que tem uma mensagem para a gente e que nos mostra a realidade do porvir. Tivemos aula de escatologia no último mês, e a escatologia é a doutrina das últimas coisas. O que vai acontecer no final, como é que vai ser o julgamento, o estado dos mortos, para onde é que vai os ímpios, para onde é que vai os santos e tudo mais. Então nós vimos que existem algumas linhas de interpretação. O livro de Apocalipse não é diferente, principalmente porque ele é escatológico. Então nós temos, de base, um grupo de pessoas que interpretam Apocalipse como sendo um livro cujas profecias já se cumpriram todas. Essa semana passada eu fiquei bem estressado, né? Que eu li o comentário de um que é pretérito, passado, e que ele simplesmente trabalha o livro de Apocalipse como um livro cuja mensagem toda já se cumpriu. E ficava difícil a gente ver algumas colocações deles em alguns textos, gente, dizendo que se cumpriu. Imagine a igreja glorificada, gente. Nós não conhecemos nenhum cristão com corpo glorificado. O pecado não foi removido do mundo. O anticristo, ou cara que vai dominar o mundo e jogar o mundo inteiro contra a igreja, ainda não se manifestou. Então, existem algumas realidades do livro de Apocalipse que, para que você coloque ela no passado, você vai ter que tornar mais simbólico do que é a mensagem do livro, né? Então, alguns exageram na interpretação para poder chegar a um determinado fim. Imagine, eu vou usar aqui para você ter uma ideia, uma interpretação do livro de Daniel, capítulo 7. Nós vamos tratar ele amanhã à tarde, no capítulo 13. Por quê? Porque o anticristo, ou a besta que emerge do mar, a visão da besta é montada em cima de uma construção que mistura
em uma só visão as 4 visões das 4 bestas que saíram do mar que Daniel viu. Só que um intérprete moderno, ele tentou explicar que 4 bestas são essas de Daniel, que Daniel vê saindo do mar. O próprio Daniel no livro interpreta e diz o que é. Só que ele desprezou tudo isso. Então, eu creio que os irmãos conhecem a história da visão lá. Então, subiram 4 grandes animais, são bestas, são animais terríveis. Ele diz, lá em Daniel, diferente um do outro, eles subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. O segundo animal, semelhante ao urso, e o outro, semelhante ao leopardo. E foi-lhe dado domínio. O quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, era diferente de todos os animais antes dele. E eles foram interpretar esse texto. Veja a base que eles usaram. Isso é aquela perspectiva histórica, profética, né, que as pessoas tentam descobrir na história que os símbolos estão se referindo. Então ele disse que o Reino Unido, ele tem o leão como animal símbolo. E eles têm uma íntima relação de apoio com os Estados Unidos, cujo símbolo é a águia. A Rússia tem o urso como animal símbolo, e a ONU, a instituição nomeada para controlar o mundo, ainda não tem um animal símbolo. Logo, a primeira besta é a união dos Estados Unidos com o Reino Unido. A segunda é a Rússia. A terceira é... Agora deu branco aqui. Não, mesmo não tendo o animal símbolo, a ONU seria o terceiro animal, e o último era a União Europeia, né? Quando surgiu, se tornou a Coqueluche. Alguns chegam a afirmar que a besta era a ONU. No caso do Billy Graham, o Billy Graham afirmava que a besta que emerge no mar era a ONU, né? Então, eles simplesmente retiram o texto do seu contexto primário, para qual foi escrito, e isso não deve ser feito com a linguagem apocalíptica, porque a linguagem apocalíptica respeita o contexto. Ela foi escrita por causa do contexto. A linguagem apocalíptica surgiu no meio do povo de Israel, na época em que o povo de Israel estava sofrendo. Um exemplo, aquele período de 400 anos onde Deus silenciou e não levantou nenhum profeta. E aí Deus não fala, os apocalipses se levantaram. Então nós temos vários livros de Apocalipse do Antigo Testamento, todos apócrifos. Um livro apócrifo é aquele livro que não é reconhecido com inspiração divina, ele não é palavra de Deus. Então, vários escritores se levantaram naquele período de 400 anos e começaram a escrever mensagens ao povo judeu em nome de Deus, prometendo que Deus iria se levantar no futuro para livrá-los. O problema dessas mensagens do Antigo Testamento é que ela não trazia consolo no sofrimento, porque ela só anunciava: Deus vai se levantar para livrar vocês. E o povo perguntava: quando? Não se sabe. Enquanto o livramento não chega, literalmente ela dizia: se vire. O Apocalipse de João, não. No Novo Testamento nós temos também uma série muito grande de textos apocalipse, que também são apócrifos, não são inspirados. E aí, numa determinada faculdade de teologia, o professor foi dizer isso, que os livros apócrifos de Apocalipse do Novo Testamento, a exceção de João, não são inspirados. Um aluno levantou a mão e perguntou: mas pastor, professor, como é que a gente sabe que ele não é inspirado? O professor olhou para ele e disse: leia um que você vai ver, né? Nós agora, o ano passado, na faculdade, nós tivemos que ler, gente. Tivemos que ler cada um deles. E é uma piada, né? Eu me lembro de um deles, eu não sei se é o de Enoque. Tem uma cena em que estão os 12 apóstolos e Maria. E aí os 12 apóstolos vão num canto cochichar um com o outro, dizendo para Pedro: Pedro, vai lá e pergunta como foi que ela concebeu o nosso Salvador. E aí fica aquela coisa lá no canto, aquele discurso, e aí Pedro cria coragem, vai lá e faz aquela quase Sabarilov lá daquele que tinha na escolinha, pro lado de Maria. E aí pergunta para ela: conta-nos, fez um terceiro monte de elogio, como foi que você deu a luz ao Criador? E aí Maria se volta para eles e disse: eu não posso contar para vocês como isso aconteceu,
porque se eu contar, da minha boca vai sair uma labareda de fogo que vai queimar a terra toda. Então, você quer saber por que eles não são inspirados? Leia. Não, é cada coisa absurda que tem lá. Mas o Apocalipse de João, ele é reconhecido como palavra de Deus e ele traz uma mensagem de livramento futuro, mas também traz uma mensagem de consolo presente para estimular a igreja a permanecer firme na sua fé. A interpretação alegórica tem seus problemas, não é? Nós tivemos, abrindo um parênteses aqui do Apocalipse, uma interpretação alegórica feita por alguns pais da igreja. Alguns atribuem a Agostinho, outros atribuem a Orígenes, da parábola do bom samaritano. Os irmãos conhecem a parábola, o viajante ia para Jerusalém, no meio do caminho foi assaltado, quebraram o cara no pau, ele ficou lá agonizando no meio do caminho, passou o sacerdote, olhou de lado, deu no pé, passa o levita, olha de lado, dá no pé, daqui a pouco vem o samaritano, pega ele, coloca sobre o animal, leva ele para o hospital. A hospedaria ali era a UPA daquele tempo, né? E aí ele chega lá, o enfermeiro chega lá, ele paga para cuidar dele, depois disso eu vou voltar para ver como é que ele está. Então, eles trabalharam essa parábola na questão alegórica e eles disseram o seguinte: o homem que estava andando pelo caminho era Jerusalém é o paraíso, Jericó é o mundo, os salteadores são os poderes hostis, o sacerdote é a lei, o levita são os profetas, e o samaritano é Cristo. As feridas são a desobediência, o animal é o corpo do Senhor. A estalagem que aceita todos que desejam entrar é a igreja. O hospedeiro da estalagem é o cabeça da igreja que foi confiado aos cuidados dele, e o fato de que o samaritano prometeu voltar representa a segunda vinda de Cristo. Não preguem isso, tá? Não tem nenhum fundamento. As parábolas são histórias contadas em resposta a uma situação real que precede elas, e depois da contagem vem uma aplicação sobre aquilo que está fazendo. Então você interpreta a palavra à luz da situação que foi apresentada anteriormente. Depois, quando acaba a parábola, ele emite normalmente uma predição de juízo ou um mandamento, e aí esse mandamento é que deve ser observado. Não, dá para a gente andar mais um pouquinho. E depois dá uma paradinha para tomar um cafezinho ali para olhar. Características dessa linguagem, gente. O que nós temos aqui é um livro um pouco diferente, né? Quando a gente trabalha as matérias de interpretação bíblica, aqui nós só temos a questão dos textos que são literais, os textos que você pode aplicar um método que leve em consideração a definição das palavras em relação ao seu contexto, e a partir da definição dessas palavras e aplicação você pode montar um sermão consistente, com conteúdo bom. Mas essas questões de estilos de linguagem a gente não trabalhou. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, a forma de nós trabalharmos a interpretação dela vai ser condizente com o estilo literário que nós estamos interpretando. Então, o que nós temos aqui é um texto particular, que é chamado de literatura apocalíptica, justamente por causa do Apocalipse de João. Então, esses livros receberam o nome de Apocalipse por causa do Evangelho de João. Então, existe muita confusão para definir o que é uma literatura apocalíptica, mas existem princípios que todo mundo aceita. Igual quando eu fui fazer a avaliação da ordem para ser aceito como pastor, né? Então, quando chegou na hora de escatologia, na doutrina das últimas coisas, me fizeram a pergunta: o que é que você me diz da doutrina das últimas coisas? Eu disse para ele: olha, vai ter um dia do juízo final, Jesus Cristo vai voltar, quem creu nele está numa boa, quem não crê está frito. E o cara que estava me avaliando, sabendo que eu era professor de teologia, disse: não, mas só isso, você é professor de teologia. Eu disse: você quer que eu dê uma aula de escatologia? Eu dou. E se eu for dar, vai surgir um monte de pontos que as pessoas ficam brigando, mas existem pontos que todo mundo concorda com eles. Então todo mundo concorda que Jesus Cristo vai voltar, vai ter um dia do juízo final, todos os seres humanos terão que prestar conta, aqueles que creram nele foram alcançados pelo seu sacrifício, estão numa ótima, não é nem numa boa, e aqueles que não foram estão fritos. Mas todo mundo concorda com isso, então perdi um ponto na avaliação, mas eu não fiquei triste por isso. Eles queriam debater, e aí eu não entro mais nesses debates, né? Quando a gente entra na discussão teológica, olha, todo mundo concorda com isso, concorda. Então eu estou por aqui. O resto são doutrinas periféricas que não vão trazer nenhuma influência
para a nossa realidade de fé. Se Jesus voltar antes ou depois da tribulação, no meio, se Jesus vem antes do milênio, ele fica, se não vem no milênio, se o milênio é literal, não é isso, não traz implicação nenhuma. Porque na verdade a nossa expectativa é a vinda dele e a nossa introdução e entrada no seu reino eterno, para que nós possamos viver em paz e alegria eterna ao seu lado. A partir disso, tudo é detalhe de caminhada que, dependendo do que acontecer, vai se cumprir. Então isso não vai trazer muita influência. Então, a primeira coisa da linguagem apocalíptica é que ela é escatológica. Ela fala de um advento do fim. Então o povo de Deus está passando por um momento difícil e ela vem como anúncio de um livramento final. Então isso é uma particularidade da linguagem apocalíptica. Ela promete que Deus vai irromper e entrar na história dos homens e socorrer o seu povo. Eu acho interessante que nós somos tratados nessa linguagem como povo de Deus num caráter essencialmente especial. A maneira como a linguagem apocalíptica apresenta como Deus nos vê, como Ele nos olha, como Ele nos trata, a gente, é maravilhoso demais. O pessoal que está comigo no curso está cansado de me ouvir dizer, nós estamos numa posição privilegiada. E eu digo para eles, privilegiado é muito pouco, mas nós somos o povo mais privilegiado desse mundo. Não existe outro povo mais privilegiado desse mundo. Porque a parte da gente, ninguém sabe para onde vai no fim. Ninguém sabe o que vai acontecer com as suas vidas. Ninguém sabe o que vai acontecer depois da sua vida terrena. Nós sabemos. Nós somos muito privilegiados. Alguns anos atrás, se eu não estou enganado, o pastor Ian Murray, na conferência da Fiel, ele estava dando uma palestra sobre o céu. Eu nunca esqueci aquela palestra, vez por outra eu gravei, vou lá escutar. E ele falando desse privilégio que nós temos aí, e o livro de Apocalipse é como se fosse esse fim que ele apresenta. Ele diz que quando era criança, saiu o primeiro livro da história do Superman, quando lançado. E o pai dele foi lá e comprou o livro e deu para ele. E ele começou a ler. E ele começou a ver a história da criança que veio do espaço, veio do planeta lá e tal. E ela veio, esse mundo foi adotado e cresceu. E aí ele tinha superpoderes, ele começou a defender o povo. E ele disse que ficou bem animado, né, com a história do super-homem, ele, do super-herói que defendia os fracos, oprimidos e tudo mais. Até que entrou em cena a tal da Kryptonita. E aí colocam Kryptonita no super-homem, ele fica fraco, e aí ele ficou desesperado. E agora o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? E ele disse que não segurou a tentação, foi lá e abriu no último capítulo e leu e teve um alívio. Porque o super-homem tinha escapado do sofrimento e agora estava de novo defendendo os fracos e oprimidos. A nossa história é mais ou menos assim. Nós podemos até ficar um pouco apreensivos, muitas vezes, com aquilo que nós podemos enfrentar nessa vida. Mas essa apreensão ela é controlada pela segurança de sabermos que Deus já nos disse o que vai acontecer no último capítulo. E que o nosso vida vai ser maravilhoso. Então o livro de Apocalipse trata isso de maneira especial. Nós somos privilegiados. Somos privilegiados. A obra que Cristo fez para salvar a nossa vida. E Ele o fez para que a gente olhe para o porvir com esperança. E quando a gente caminha olhando para o porvir com esperança, as lutas dessa vida se tornam apenas mais uma etapa dessa carreira, cujo peso e o pecado continuamente fica nos atingindo, a fim de nos fazer parar. Só que Ele prometeu estar conosco e Ele vai nos conduzir até lá. Então, o livro de Apocalipse fala de realidades do fim, que dizem respeito à introdução de Deus normalmente na história humana para livrar o seu povo das suas dificuldades, das lutas que eles têm enfrentado aqui. Segundo, a questão da significação histórica. Esse texto tem a ver com aquilo que o povo estava passando no final do primeiro século. Então, tentar interpretar Apocalipse, tirando ele do contexto dele, simplesmente vai fazer com que a gente possa dizer um monte de coisas e ninguém vai poder dizer quem está certo e quem é errado. Então, a partir de amanhã, quando a gente estiver expondo, vocês vão ver a gente sempre voltar para Domiciano, para a perseguição de Domiciano, para o culto ao imperador, para toda aquela sociedade corrompida, moralmente, socialmente, religiosamente, e a igreja lá dentro sendo pressionada a se corromper e se mantendo firme, né? Principalmente, isso é imprescindível a gente ter em mente quando a gente trabalha aquela questão dos 144 mil que são virgens e não se contaminaram com mulheres. E aí quando a gente chega lá no capítulo 17 e 18,
A Babilônia, a rainha das prostituições, ela é apresentada como uma prostituta que tentou seduzir o povo de Deus a traí-lo. Então você vai entender que aquela questão dos que eram virgens e que não se contaminaram com mulher tem a ver com o envolvimento deles com a prostituta que era a Babilônia, e a corrupção e a sedução que ela oferecia para que eles negassem o seu noivo, o seu futuro marido, que é o Jesus Cristo, e o traíssem antes do casamento. Então isso aí fica mais fácil a gente trabalhar dentro da realidade do livro de Apocalipse. Então é necessário que a gente finque a mensagem simbólica de Apocalipse no seu contexto, e a partir do seu contexto e da situação que a igreja estava enfrentando, nós possamos trazê-la para nós. É um livro que defende os salvos, gente. Nós somos privilegiados no livro de Apocalipse. Ele foi escrito por causa dos salvos. Não foi escrito por causa dos ímpios. Ele foi escrito por causa dos salvos, a fim de que eles soubessem que mesmo no meio daquela dificuldade toda, Deus estava com eles e Deus estava administrando aquela situação para no final ser revertida em glória para o nome dele. Normalmente a linguagem da Apocalipse ela não traz muito conceito moral. Só que uma das coisas que você vai ver em todo o livro de Apocalipse é que a marca da igreja aqui nesse mundo se chama santidade. Ele é permeado pela santidade por todo o livro. Então, o que é que identifica visivelmente aquele que foi salvo, que tem o seu nome escrito no livro da vida, que teve seus vestidos lavados e branqueados no sangue do Cordeiro, que recebeu o selo de Deus, que são os referenciais que nós temos? O que marca a vida dele se chama santidade. Agora, a ideia do livro aqui em relação aos justos é a seguinte: é que o pior, entre aspas assim, aquele que você até olha para ele assim e diz, olha, não parece que esse cara é muito crente aí e tal, você pode ter a surpresa de ver ele lá. A situação dele é melhor do que aquele que, vez por outros crentes, cometeu o erro de dizer, olha, é mais crente do que muito crente que eu conheço. Isso é um erro, né? Aquele que é menos crente do que aquele não crente que você vê, ele está numa situação maravilhosa, porque meio a sua imperfeição, se ele foi alcançado pela obra de Cristo, ele vai habitar a eternidade com ele. Aquele bem comportadinho, um moralista, se não reconhecer o seu pecado, se não se arrepender e não confessar a Cristo, ele vai parar no mesmo lugar que vai o diabo, o anticristo, o falso profeta e aqueles que receberam a marca da besta. Não existe nenhuma diferença entre eles, porque todos são pecadores e a lei de Deus colocou todo mundo na mesma situação. Os livros Apocalipse, eles normalmente são o que nós chamamos de pseudônimos. Eles não trazem o nome daquele que o escreveu. O Apocalipse de João, ele foi escrito por João, João assume isso. Mas se você for pegar os outros Apocalipse que existem, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, normalmente eles não colocam o nome do escritor. Algumas pessoas dizem que o nome do escritor não foi colocado, por quê? Porque ele foi escrito em meio a perseguições. Então, se o nome, um exemplo de um apóstolo fosse colocado, certamente, se esse livro fosse delatado, haveria uma perseguição para tentar impedi-lo. Mas, por outro lado, pelo fato desses demais livros apocalípticos serem considerados não inspirados, não são palavra de Deus, então existe outra teoria que diz que as pessoas colocaram o nome de pessoas de destaques na história do povo de Deus, a fim de que esses livros fossem aceitos. Então nós temos essas duas teorias em relação ao fato de que, normalmente, tira João de cena, os demais livros foram atribuídos a determinados escritores e não foram esses escritores que os escreveram. O livro de Apocalipse é um livro cheio de visão, isso é uma marca. E não é, a gente diz, mas os profetas também tiveram visões. Só que normalmente os profetas do Antigo Testamento, eles tinham visão acerca de um acontecimento particular que viria no futuro. Mas o livro de Apocalipse não. As visões, elas chegam ao extremo do êxtase. Eu estava pensando hoje, né, se João vivesse nos nossos dias e fosse contar a experiência que ele teve para escrever esse livro, muitos da gente iria dizer que, olha, esse cara aí não é muito crente. Eu até desconfio que não foi o Espírito de Deus, né, porque ele entrava em estado de transe.
Você vai ver que as revelações, ele está falando naturalmente, nós vamos ver no início do capítulo 4, ele tem um arrebatamento de sentido, depois retorna à sã consciência, e aí quando ele está falando, ouve uma voz, e aí quando ele ouve a voz, já entra no estado de êxtase de novo, e já diz que foi em espírito, e aí vai. Então é uma experiência meio complicada para a gente administrar. Mas o livro, a linguagem apocalíptica, ela é muito movida a visões. Normalmente existe algum tipo de ser angelical ou alguém do reino espiritual para explicar essas visões. Então nós vamos ver em alguns momentos um anjo explicando, vamos ver em alguns outros momentos um ancião explicando, e aí por diante, mas sempre existe a figura do ser sobrenatural angelical explicando a linguagem, e aí nós temos a questão do simbolismo. É muito símbolo. E talvez essa seja a maior dificuldade para quem lê Apocalipse. Por quê? Porque normalmente quando a pessoa lê Apocalipse, ela lê na perspectiva do literal. Eu comecei a contar lá na igreja, quando eu estava dando a introdução, que algumas pessoas leem o livro de Apocalipse e quando chega naquela hora lá, olha, vai soltar 4 anjos que estão no abismo, que são anjos do mal, né? E eles são chefes de 200 milhões de demônios, e eles parecem cavalos e tem aquela sua cauda. Um grupo tem que vai causar tormento sem morte, tem a cauda como de escorpião, e os outros que vão matar a terça parte dos homens tem a cauda que é uma serpente, elas picam os homens e tudo mais. E os irmãos, eu dizendo que muita gente lê o livro de Apocalipse e fica preocupado, mas se eu estiver vivo e um cavalo desse correr atrás de mim, eu vou sair desesperado. Gente, aquilo é símbolo. E segundo, aqueles tormentos vêm da parte de Deus para atingir aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Para aqueles que receberam a marca da besta e o número do seu nome. Aqueles tormentos não são para crentes. Então, se eu sou crente, aquilo ali não tem nada a ver comigo.